Fala, senhores! Como vão todos aí? Juventude do Copa Estrelato, da Copa Estrelato, com quartas de final encerradas. Sim, senhor, quartas de final já foram. Agora temos o Big Four da Copa Estrelato. E vocês estão vendo aqui, Rodrigo Cross não está conosco, mas sim Miguel Inácio. Miguel Inácio, que faz a sua grande estreia aqui no Planeta Estrelato e só pegando jogão, né? Só pegando 4 joguinhos para lá de nada sem vergonha. Miguel Inácio, na sua grande estreia, debutando na Copa no Planeta Estrelato, eu quero ouvi-lo. E quero te perguntar, já que você pouco conhecia as equipes, né? Fez pouca coisa de Copa Estrelato, quem te chamou mais atenção dos 4 semifinalistas? Quem que o senhor já crava é campeão, é campeão. Seja bem-vindo, senhor Miguel. Valeu, Lucas. Saúde, Estrelato. Acho que me chamou mais atenção, eu posso falar também jogo por jogo, acho que as histórias são bem diferentes, mas especificamente a equipe que me chamou mais atenção foi o Foot Table mesmo. Também acho que deu uma farrapada ali no meio, né? Deixou o Matazap se aproximar perigosamente do placar, mas ainda manteve o jogo sob controle e fez um segundo tempo também avassalador, fazendo 4 gols e abrindo 7-2. Também olhando pelo histórico, né, da fase de grupos, eu não vejo como esse time vai conseguir perder esse estrelato. Vai ter que fazer um esforço aí para perder. Foot Table, então, só perde se fizer muito esforço. Só não vai ser campeão se tiver muito esforço. Muito esforço o Celtics teve, né, Miguel? Se esforçou bastante para perder e conseguiu, ao final, perder do Luxemburgo. Vamos só dar as nossas headlines agora. Foot Table você já mandou. Foot Table só perde o título se esforçar muito. E de Celtics e Luxemburgo, qual que é a sua manchete? Eu acho que a grande questão desse Celtics e Luxemburgo foi... Acho que se atrasou demais, né, o Celtics a entrar no jogo, e aí, quando precisou buscar o placar no segundo tempo, acabou levando 2 gols muito idiotas, com todo respeito, mas 2 gols inacreditáveis que o Celtics levou, e acho que isso explica por que o jogo não foi para um gol de ouro, porque acho que caberia muito. O Luxemburgo fez um segundo tempo muito ruim. É isso, o Celtics dormiu demais quando acordou, não tinha mais jeito. Fundão em Pinheirol, quase a zebra passeou, a zebra aurinegra do Pinheirol quase passeou, mas o Fundão conseguiu aquela virada. Para variar, com o senhor Kaique, que resolveu aparecer. Qual a sua manchete desse jogo, Miguel? Achei muito sólido o Fundão, e acho que foi um jogo justo, sobretudo, mas o Pinheirol não teve muita chance também. O Fundão foi bem superior e Kaique resolveu. Kaique resolveu, Fundão sólido como rocha. E o Futebol, o senhor já falou, o Matazap não deu para o cheiro? Vamos começar por esse jogo, já que é o campeão, né? O campeão tem sempre o privilégio de ter começando aqui. Vamos falar do campeão Futebol da 13ª Copa Estrelato. Assisti o jogo inteiro também, Miguel. Quero trocar figurinhas com você. E a primeira delas você já confirmou o que eu vi. Eu gostei do que vi do Futebol. Pouco vi da primeira fase, mas sempre andava ressabiado com esse time. Mas o Futebol é um baita time, soube jogar contra o Matazap, que vou te falar, jogou muito bem defensivamente o Matazap. Gostei muito, principalmente do Camargo na defesa, jogou demais. O Muralha, de fato, é um baita de um goleiro também, e o Kibe que marcou os 2 gols ali. O placar de 7-2 é muito elástico ou não? Diz bem o que foi o jogo, já adentrando a sua seara, a sua análise desse jogo. Eu diria que sim, é um pouco elástico. Porque 7-2, né? São 5 gols, é muita coisa.
Acho que tem poréns, né? Não é completamente enganoso o placar. Porque o Futebol abriu 3-0 e parecia que estava resolvido, especialmente porque fez um gol com 10 segundos numa entregada ali da zaga do Matazap. Acho que até depois que saiu aquele gol, eu pensei, acabou, né? Os caras tinham alguma esperança de que ia dar uma zebra aqui, esquece. Porque você levar um gol com menos de 10 segundos é loucura. Mas, de maneira geral, o Matazap conseguiu se manter no jogo. Acho que o futebol talvez tenha relaxado um pouco. Isso é um fator sempre preocupante, especialmente em mata-mata, porque qualquer período do jogo que você se desliga um pouco, você pode entrar numa situação que não tem como recuperar, mas o Matazap também ele só aproveitou até certo ponto, né? Conseguiu diminuir o placar com o Keep, mas não conseguiu empatar, né? Acho que talvez merecesse chegar ao empate, mas é porque também tirar uma diferença de 3 gols é difícil, e aí chegou no segundo tempo, e por mais que ainda tivesse aquele espírito de crença, acho que quando levou o primeiro gol, eles sentiram diferente o golpe. E aí não deu para fazer muita coisa mais, até porque o futebol ele voltou um pouco mais ligado no segundo tempo. E acho que voltou, inclusive, num nível que dá para ver que é um time que daria conta de jogar divisões mais altas hoje. Talvez precise, não sei, né? Às vezes você jogando com um nível de adversário que você está atropelando todo mundo por tanto tempo, você relaxa um pouco também. E isso faz diferença porque você chega em alguns jogos e acaba tendo muita confiança, mais confiança do que precisa, e acaba cedendo espaço onde não deve. Mas eu acho que, de maneira geral, o Futebol ele tem um time pronto para jogar nas divisões mais altas. Talvez não no nível que a Ouro precise no mata-mata, mas na prata eu acho que certamente esse time já daria conta. Tá aí a manchete. Esse seu final vai ser o recorte que o Futebol vai mandar. Miguel Inácio falando: Futebol é time de série prata. A pratinha é ótima para o Futebol. Só para você lembrar, o Nadal, que joga no Interativo na prata, está na finalíssima, também joga no Futebol. É um jogador que joga já a prata, está acostumado, né? O Futebol meteu 7-2, fez 3-0, como você mesmo disse, em 8 minutos, né? A anotadora foi até muito benevolente com o time do Matazap e falou que o primeiro gol foi aos 30 segundos. E eu estava lá também, eu não sei nem se bateu os 10 segundos, Miguel. Eu acho que até você foi bonzinho nessa. Porque foi muito rápido. Nem começou o jogo, já estava 1-0, o Vitinho já tinha guardado um dos seus 2 gols nessa quartas de final. E você bem disse, o Matazap dormiu nos 2 inícios de tempo, né? No primeiro tempo tomou 2 gols em menos de 5 minutos e começou o segundo tempo, tomou o 4º gol com 3 minutos, né? Quando tinha diminuído para 3-2. Teve um momento que até mereceu o empate. Você citou aí, eu também achei que o Matazap merecia até o empate ainda no primeiro tempo, mas depois, no segundo tempo, não conseguiu jogar, e aí tem que dar um mérito para a defesa do Futebol também, tá? Quero destacar o Iago, que eu falei com alguém lá, falei, o Iago jogou demais, alguém falou, pô, o Iago era o meu MVP, alguém falou, alguém do Futebol falou, jogando muito na defesa, inclusive até dando assistência no final do jogo lá, se não me engano o gol do Scott foi assistência do Iago, e o Futebol então fez um bom jogo defensivo, tanto que quem se destacou mais foi o goleiro do Matazap, né? O Muralha teve várias participações, porque haja contra-ataque do Futebol ali, o Matazap ia, mas não conseguia testar o Herrera. O Herrera pouco fez de defesas assim. Em compensação, o Muralha teve muito trabalho ali nos contra-ataques. Futebol, você sentiu que é um time que faz o resultado rápido para depois jogar no contra-ataque, porque é algo que a gente está vendo muito constante nisso, né? É um time que tenta resolver rápido e depois administra e tem jogadores muito rápidos. O Renan, por exemplo, não sei se você conhece o Renan, camisa 11.
Ele jogou em vários outros times com o irmão dele, joga no Ribeirão de quinta-feira. É um jogador muito rápido, ele e o Leozinho. E o Scott, queria que você me falasse do Scott, né? Você vai me falar Scott quem, Miguel? Me pergunta, Scott quem, Lucas? Por que o Scott não brilhou nessa quartas de final, Miguel? O MVP da primeira fase. Eu acho que não é necessariamente sobre ele, porque, tá, tudo bem, chegou credenciado, é um bom jogador, Douglas até, inclusive, tirou uma brincadeira lá com ele, falando que ele ia correr nesse jogo contra o Matazabi, porque ele não tinha jogado nada lá na final do Los Havaí Angeles. contra o Los Angeles Galaxy. Mas, assim, eu acho que não foi uma questão dele ter se destacado especificamente ou não. Ele foi um dos jogadores que jogou bem no Football. A questão é que vários jogadores jogaram bem, né? E aí fica até difícil você conseguir decidir fazer um pódio com 3, tendo que contar Kibe, porque foi responsável pela reação que o Matazap teve, e ter que ainda encaixar 2 jogadores do Football, onde teve tanta qualidade distribuída, por mais que em certo período ali tenha passado algum tipo Quem que você destacou, Miguel? Quem que foram os MVPs aqui na matéria? Deixa eu só conferir 100% aqui. Não se lembra? Acho que Aqui, acho então. que foi Pode seguir Renan. falando que eu acho. O Scott foi o MVP nessa, Vitinho em segundo. Eu considerei muito. O Scott, meu. Pois é. Então me fala um pouco, então, Miguel. O que o Scott fez para ser o MVP da partida? Me fala um pouco do MVP do campeonato e como ele está sendo decisivo para o Football. É um cara que ele, por mais que, por exemplo, né, como eu estava falando desse jogo, que não é uma questão de ele ter, por exemplo, sido dominante no jogo, eu acho que ele é um cara muito participativo e a maioria dos ataques acabam passando por ele, e geralmente quando passa por ele resulta em gol. Essa que é a grande questão. Mas como você estava falando do próprio Renan, eu considerei bastante colocar Renan como um dos MVP, mas eu acho que depois que o jogo deu uma esfriada ali, e na hora que voltou, né, no segundo tempo, nos melhores momentos do futebol, já na parte final, talvez ele não tenha participado tanto quanto. Assim como o próprio Vitinho, que fez os 2 gols que, de certa forma, encaminharam, né, a vitória para o futebol. Mas, O Vitinho geral, ele só empurra a bola embaixo do gol, né? O Vitinho é aquele caneludo ali na área ali que empurra a bola para debaixo do gol, e pelo que o senhor está falando, o Scott é o cérebro ali, né? O Scott vai te amar, Miguel Inácio, porque ele me cobrou sábado. Eu faço esse time jogar, eu dou todos os passos para gol, eu que crio tudo, e eu nunca entro no MVP, os caras não veem o que eu faço lá. Tá aí, senhor Scott, Miguel Inácio, o homem que tem visão de jogo, viu que o senhor jogou alguma coisa, mesmo só fazendo aquele golzinho no último lance lá, só empurrando a bola embaixo do gol. Parabéns, Mr. Scott. O senhor vai ser campeão com o Football, segundo Miguel Inácio. Já quero adentrar o próximo jogo, que é justamente o adversário do Football. E eu vou te falar uma coisa. Dentro da imprensa há uma corrente muito forte cuja tendência é apostar que o Fundão elimina o Football, Miguel Inácio. Quero saber do senhor, o Fundão tem bala na agulha para... Bala na agulha é ótimo, né? Bala no balaio para eliminar o Football? Eu diria que sim. Principalmente porque é um time que é equilibrado e sabe cozinhar o jogo. E, por exemplo, né, fez o Pinheirol suar muito para produzir pouco, eu diria. E quando precisa, consegue resolver. A questão não vai ser o Pinheirol o próximo adversário, vai ser o Football. E o Football tá um absurdo, né? E eu acho que é muita qualidade também distribuída. Ó. Pelo que eu vi, também o Football é um time superior ao Pinheirol. Então, o Fundão vai ter que fazer uma partida
excepcional para conseguir superar o Foot Table na semifinal. Contra o Pinheirol? Ou fez um feijão com arroz ali para ganhar do patinho feio dessas semifinais? Dá um misto dos dois, né? Acho que, sobretudo, a qualidade aparecer no momento certo, né? Acho que isso ajuda o Fundão. Porque aí, quando você coloca o jogo dos pés de Kaique, ele resolve. Foram 2 jogadas que ele fez e, por mais que, né, ele não tenha sido o destaque sozinho do jogo, né? Porque Marquinhos, Williams, Coxa também ajudou bastante ali, movimentando como centroavante no ataque, fizeram diferença, mas eu acho que, no geral, essa individualidade deles acabou sobrando, né, para esse jogo especificamente, e o Pinheirol não conseguiu acompanhar. Tomou a virada, não aguentou o Pinheirol com o Fundão. Quem são seus destaques do Fundão aí? Já falou do matador Kaique, artilheiro. O Coxa veio numa crescente muito grande. Mais alguém que você destaca? Lembrando que o Williams, que foi um dos destaques, segundo você, ali dos MVPs, está suspenso fora das semifinais. Me fale aí, individualmente, aí quem que você aposta no Fundão contra os nossos amigos do Foot Table? Acho que Marquinhos ajudou também bastante, mas principalmente eu diria que o Fundão vai sentir falta de Williams nessa semifinal, porque foi um cara que, no momento chave do jogo, que era quando ainda estava mais apertado ali o placar, ele ajudou muito a conter as tentativas de lançamento, de passes para o ataque do Pinheirol. Então, sem ele, né, já é um problema a mais. Por outro lado, acho que o Fundão ele pode arranjar soluções para vencer ainda assim, né? E, querendo ou não, o Pinheirol, acho que não foi só uma questão de não estar no mesmo nível, né? Porque se a gente for contar também, o Pinheirol tem muito jogador da Ouro, né? Vários caras ali do Real Miguel que eu reconheci. Mas acho que, não sei, não pareceu que estava no mesmo nível, por exemplo, que esses jogadores apresentaram no próprio Real Miguel, os melhores jogos do Miguel nessa Ouro 33. Então, talvez tenha tido esse fator de sorte nessa superioridade. E também, de novo, né, o destaque individual de Kaique, sobretudo. Mas acho que a ausência de Williams vai fazer falta. Vai fazer muita falta. E o matador Kaique tem que ir para o jogo, né? O Kaique ele vai um jogo e folga um dentro do Fundão, né? Vamos ver se na semifinal ele vai. Ele que fez o terceiro gol ali, eu não lembro se foi o segundo ou terceiro, que ele bateu de chapa do meio da entrada da área, o goleiro nem se mexeu. Depois dele passar mesmo do meio ali, roubar uma bola no meio. O Fundão está na semifinal e encara o Foot Table. Na outra semifinal teremos talvez o time que a gente menos esperava diante da dificuldade que seria enfrentar o Celtics, campeão do grupo A na primeira fase, o Luxemburgo 6-5 no Celtics. E na hora, alguém me chamou, Lucas, vem aqui que o jogo tá quente, Luxemburgo e Celtics. E aí, a hora que eu cheguei lá, me falaram que o jogo estava 4-0 para o Luxemburgo, Miguel Inácio. O que acontece para um time campeão de grupo chegar nas quartas de final e tomar 4-0 no primeiro tempo? Qual é a explicação possível? E olha que eu sei que aquela tragédia que o senhor falou no início da manchete, dos 2 gols lá, foram os gols do segundo tempo, não foram nem esses 4, né? Como que o Celtics tomou 4-0 no primeiro tempo? Onde que esteve a virtude do Celtics para fazer esse placar?
A virtude do Luxemburgo, perdão. Acho que, sobretudo, em transições, né? Porque o Celtics era um time que geralmente estava com a bola e acabava perdendo ali no meio do campo, e isso gerou alguns contra-ataques ali. Acho que especialmente, se eu não me engano, o terceiro ou quarto gol. Acho que o primeiro também saiu assim, num contra-ataque. E isso acabava abrindo espaço, né? Para o Luxemburgo avançar com muita folga para conseguir fazer os gols. Mas não só isso, né? O Celtics também perdeu muita chance. Perdeu muita chance. Inacreditável o tanto de chance que perderam. Perderam a cara com o goleiro, perderam com só um marcador, perderam com dois contra o goleiro, perderam com o goleiro parado no meio do gol, era só escolher o lado e mandaram para fora. Foi muitas chances. Isso no primeiro tempo, porque o segundo tempo eu vi esse festival de gol perdido do Celtics. O primeiro tempo também foi assim ou não? O primeiro tempo também. O segundo, talvez mais até. Porque o Luxemburgo jogou pior, né? Mas no primeiro tempo já estava ali, já estava mostrando que estava preparado para acontecer uma tragédia desse nível, de um 4-0 no primeiro tempo. E aí você vai para o segundo tempo, eles trocaram o goleiro, né? Saiu o Sucão, entrou o Leque, e Leque entrou figurante. Para que, assim, eu não sei por que ele estava empolgado ali, tentando ser um. Não era nem um goleiro linha, porque ele não participava ativamente da construção das jogadas com a bola no pé, né? Ele só estava ali meio que na intermediária, enquanto o Celtic estava tentando atacar. Talvez uma ansiedade muito grande. E aí, numa dessas, teve uma falta de ataque do Celtics, cobraram rápido e encobriram o goleiro, e numa outra, uma disputa completamente aleatória, assim, da lateral, da altura do meio de quadra, o cara chegou pressionando o outro ali, e a bola sobrou e entrou no canto esquerdo e o goleiro estava longe. Então, assim, é complicado, né? Muito complicado. Complicado, o Lecão tava... pegou 2 gols lá então. Pois é, acho que estava 5-2 ainda nesse momento, com o Celtics melhorando, né? Finalizando mais, exigindo mais do goleiro do Luxemburgo, mas e aí você leva um gol assim, fica difícil você correr atrás. 4-1, bola lá de trás, alta, né? O Leque fez o golpe de vista e a bola pingou dentro do gol, 5-1. Aí parecia perdido, né, Miguel Inácio? 5-1, já era, né? Luxemburgo vai fechar a casinha. E vou te falar, se o Celtics tivesse um pouquinho de pé consciente ali, o jogo era 15-6 para o Celtics. Eu quero parabenizar o Juninho, Francisco Bezerra, que eu nunca vi alguém perder tanto gol quanto o Mr. Juninho nesse jogo pelo Celtics. Além, claro, deles terem consagrado o Hassan, né, o goleiro do Luxemburgo, que fez milagre, né? Vamos falar, os caras perderam gol, meteram bola na trave, como você falou, sem goleiro, mas o Hassan fez umas 2, 3 bolas ali, meio que impossíveis de pegar. Parabéns ao Luxemburgo. O senhor destacou o Caio Gabriel com 3 gols, né? Pelo Luxemburgo na vitória. E o Bruno Bento, ou Bruno Bonifácio, o Bruno Boni, como eles chamam, também. Eu quero destacar o Cenoura, que segundo tempo ele jogou um partidaço ali na defesa, marcando o Acácio pivô. Inclusive deu até sangue lá, que ele tomou uma abraçada na boca. Quando ele saiu, foi a hora que o Celtics deitou para cima mesmo lá, né? Então, meu destaque para o Cenoura, que fez um partidaço, até sair lá pelos 15, 16, ele saiu para atendimento. Foi quando o Celtics, pumba, começou a deslanchar lá e fazer um gol atrás do outro ali. Mas já estava tarde, né? Marcou o quarto e o quinto aos 26 e aos 29, praticamente, que foi quando acabou o último gol do Celtics, encerrando a fatura, o gol do Dutra. Não teve nem saída de bola. Fim de papo, 6-5 Luxemburgo, que está mostrando credenciais enormes aqui para encarar, Miguel Inácio, o time do povo, o time que todo mundo acreditava que ia detonar desde o início do campeonato.
o time que foi a sensação da Copa Apertura 2024, o time que fazia 10 gols por jogo, o time que tinha duplos dígitos no seu ataque, e o time que perdeu a final da Copa Apertura para o Roleta Russa nos shootouts, depois de um empate em 1-1. O senhor que conhece o Roleta Russa sabe o quão bom é o Roleta Russa e já deve saber o quão bom é o Desportivo América. Ou não, Miguel Inácio, porque todas as credenciais que eu disse do Desportivo América e o time sofreu para ganhar de 7-6 do Hospício, me fala o tamanho da maluquice que foi esse jogo. Esse talvez tenha sido o jogo mais absurdo mesmo. Se bem que, né, o Luxemburgo, com aqueles 2 gols inesquecíveis ali, também foi coisa de maluco, mas sei lá, acho que quando o jogo começou e eu comecei a ver quem eram os jogadores, né, do Desportivo América, Zé, Interior, tem Júlio, né, eu pensei, nossa, tem Ian também, né, que era do Interativo, pensei, pô, esse time aqui não é possível, ele vai amassar o Hospício, né, e aí o Hospício vai lá e abre o placar, 1-0. Mas, né, beleza, o time voltou, né, fez 5-1, 6-1, e acho que me pareceu ali que estava resolvido, né, 6-1. Até quando fez o quarto eu já pensei, esquece, né, esse jogo aqui vai ser cozinhado até o final. Só que Gui Ramos não deixou, né, essa que é a questão. É mais sobre Gui Ramos, especificamente, talvez até, do que sobre o que o Desportivo América deveria ter feito. Por mais que, sim, deveria ter feito muito mais e muito melhor. Né? Poderia ter defendido melhor. Não dá para levar 6 gols assim e chegar numa reta final do jogo, quase perigando você ir para uma prorrogação quando você tinha uma vantagem estrondosa. Né? Mas Gui Ramos foi incansável mesmo. Eu acabei não fazendo a contagem, mas eu acho que talvez só um gol do Hospício que não tenha participado, pelo menos na jogada, assim, de maneira geral, dando um passe para outra pessoa dar o passe, para outra pessoa dar assistência, entendeu? Porque ele estava em todas, ele estava o tempo todo, ele estava comandando, falando com todo mundo, acalmando os jogadores, e acaba sendo destaque mesmo sendo eliminado, né? Fez uma partidaça. Gui Ramos, 3 gols o menino só e participação no mínimo em 2 gols, como você está citando. Gui Ramos está deitando aqui, revelação fácil do Hospício e do The Homer. Lembrando que ele joga no The Homer, está na final da bronze deste sábado. Depois da final da bronze, ele não vai entrar em quadra com o Hospício, porque o Hospício está eliminado, mas ele vai assistir o Desportivo América contra o Luxemburgo, comemorando ou não. No mínimo, vai ter um churrasco lá de qualquer jeito. Gui Ramos, artilheiro da competição, ao lado do Kaique, ambos com 15 gols. Né? O Kaique tem a chance neste sábado, nas semifinais, de assumir a artilharia isolado. Ele que tem 15, junto ao Gui Ramos. O Chiarelli, com 14 gols, já está eliminado. O Pepe, do Catadão, 13, já está eliminado. Scott, com 13, Vitinho, com 12 do Futebol, tem muitas chances. E o Marcos Rafael, do Deportivo América, com 12 gols. Esse nome é muito sentido. Eu vejo aqui que ele não jogou contra o Hospício. E ele é um destacaço do Desportivo América, ao lado do Zé e tudo mais. Quero te perguntar uma coisa. Estreia do interior. O senhor que conhece o interior de velhos carnavais aí de Série Ouro, Miguel Inácio. O interior está solto no Desportivo América ou ele ainda está comedido? Em alguns momentos eu achei que talvez ele pudesse ter feito uma partida melhor, mas ao mesmo tempo também, quando ele entrou, deu para sentir a diferença de quando ele impacta o jogo, né? E ele foi participativo, ele brincou muito ali pela ala esquerda, fez muitas jogadas,
Então, acho que sim, ele está bem e para um futuro aí do Desportivo América, eu vejo um time muito sólido com ele participando. É isso, Desportivo América 7-6, jogo maluco, abriu 5-1 e depois foi sofrer ganhando só de 7-6, igualzinho o Luxemburgo, só que foi 6-5. É isso que eu quero saber de você, Miguel Inácio. Chegou a hora final da gente projetar a semifinal e você palpitar o que você acha que vai dar aqui. Desportivo América contra Luxemburgo. O senhor tem palpite cravado ou fica em cima do muro? É delicado esse jogo especificamente, porque são dois times que eu já, inclusive, assisti o Planeta passado contigo, Rodrigo Cross, falando que às vezes o Luxemburgo não é confiável. Eu tinha coberto também um jogo, acho que foi no 1º de maio, do Luxemburgo, e também foi um festival de gols, eu não vou lembrar agora quanto que foi, mas foi um absurdo também, e de fato, não foi um time confiável naquele jogo, não foi um time confiável nesse último sábado, mas também fica difícil confiar no Desportivo América tendo a vantagem que conseguiu abrir e depois sofrendo com um 7-6 no final. Né? Mas ainda assim, eu acho que talvez cabeça por cabeça o Desportivo América seja um time mais qualificado. O que vai pesar para o lado do Luxemburgo poder reverter essa desvantagem é a experiência que tem de sofrer, né? Porque como é um time instável, sofre bastante o tempo todo. Mas tem Cenoura, que é um cara que segura as pontas e que tem experiência em níveis mais altos, como alguns jogadores do Desportivo América também têm. Ainda assim, meu palpite seria no Desportivo América aí uns 5-3, sei lá. 5-3. O senhor viu onde o Cenoura joga também ou não? O senhor lembrou dele? Era do Soberanos. Soberanos. O Cenoura jogou nos Soberanos nesse último semestre. E tem muita gente conhecida no Luxemburgo, tá? A gente acaba não citando, mas, por exemplo, além do Cenoura, tem o Rafael Nardi, que joga, acho que no Joga Fácil. Tinha, né, o Zogby, que também era do Soberanos, mas que machucou, acabou sendo cortado aqui para a entrada justamente do Caio Gabriel, que o senhor destacou como o melhor da partida diante do Celtics. Luxemburgo, um timaço e muito experiente. Só que o Desportivo América também é. Para mim, Luxemburgo no gol de ouro, Miguel Inácio. Gol de ouro não, no shootout. O Desportivo América cai no shootout novamente aqui, só que na semifinal. Luxemburgo na final, para mim, o senhor aposta no Desportivo América, que de tanto fazer jogo de cena, para mim, não chega lá. Na outra semifinal, Futebol, poderoso Futebol Fundão. O senhor já falou que o Futebol é campeão. Então, de quanto vai ser a vitória do Futebol aqui? Acho que eu colocaria um 4-1 para Kaique sair artilheiro, né? Ainda sonhando com essa premiação no final, mas acho que não vai dar no Profundão nisso. 4-1 Fundão. Opa, 4-1 Futebol. Um gol do Kaique, ele assume a artilharia. E o Scott vai fazer gol ou não? Só vai distribuir? Scott, 3 assistências e um gol. Caraca, o menino vai arrebentar, então. 3 assistências e um gol. É isso aí. Eu vou te falar que eu apostava no Fundão ano passado e no semestre passado vou apostar nesse, até porque o Futebol é um baita time, mas eu tenho informações privilegiadas de que Iago Sávio não jogará neste sábado. Para mim, ele é a alma do Futebol. O Fundão estará na final contra o Luxemburgo, para a minha humilde opinião. Miguel Inácio falou, Miguel Inácio avisou, senhores. Futebol e Desportivo América na finalíssima da Copa Estrelato no dia 13 de julho. Assina embaixo, Miguel. Assina embaixo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, por estarem conosco aí. 35 minutos, falamos de tudo. Miguel Inácio destrinchou todos os times aqui.
os melhores, os piores, sem papas na língua. Semana que vem estamos de volta. Rodrigo Cross talvez esteja de volta, não sabemos. Se vocês falarem, queremos Miguel Inácio, queremos Miguel Inácio, quem sabe Miguel Inácio não dará o ar da sua graça aqui para falar sobre essas duas semifinais deste sábado. Miguel, grande abraço, obrigado pela presença, participação. Pessoal, a todos, até sabadão.